Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista. Oito e 37, começa agora o Café com Entrevista. Olha, eu já peguei o meu café aqui e bem docinho, né? Porque hoje de manhã eu não comi muito bem, então a pressão já começa a dar uma baixada, eu não consigo ficar muito tempo sem comer. Gosto de café com açúcar, às vezes sem açúcar, mas um açúcarzinho quando dá vontade é bom. Então, gente, pega o seu café aí hoje, olha, porque é Café com Entrevista, né? 8 horas e 37 minutos, uma conversa que vai para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Café com Entrevista, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. E você pode nos acompanhar pelo rádio 89,9 FM, pelo site radiofreigalvão.org.br, pelo nosso aplicativo Rádio Frei Galvão e também pelo YouTube. Acesse Rádio Frei Galvão, procura lá no YouTube, porque hoje a gente vai ter aqui também um livro, aí você consegue ouvir e ver a nossa conversa e nos siga também nas redes sociais. Gente, não deixa de seguir você que está nos ouvindo, é o @Rádio Frei Galvão, vamos lá dar uma força, né? Não são seguidores, são amigos, seja nosso amigo lá nas redes sociais e seja nosso amigo também no WhatsApp, participe, mande sua pergunta para o telefone 996 11 8989. A gente está nessa semana, né, fazendo homenagem à cidade de Guaratinguetá, trazendo aqui entrevistados que têm histórias para compartilhar com a gente. E hoje a gente vai falar sobre o tombamento de muitos dos de nossas construções aqui, né? O tombamento, que é um instrumento de reconhecimento e proteção do patrimônio cultural. Trata-se de uma intervenção restritiva do Estado na propriedade, que tem por objetivo a preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico do povo. E Guaratinguetá, gente, tem várias construções protegidas pelo tombamento que ajudam a contar a história da cidade, que está completando 395 anos nesta sexta-feira. E hoje nós recebemos aqui no estúdio a Ana Cristina Canettieri, que é especialista em educação e escritora, que há poucas semanas lançou um livro que tem como tema os patrimônios tombados de Guaratinguetá. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda aqui na nossa Rádio Frei Galvão. Bom dia, Juliana. Também estou me sentindo muito bem-vinda aqui. Bom Primeiro, dia. eu gostaria de saber, você é nascida aqui em Guaratinguetá, qual a sua história com a cidade? Sim, sou nascida em Guaratinguetá. Saí daqui muito jovem, fui morar em Brasília para estudar, trabalhar. E depois casei, fui morar no Rio de Janeiro e depois fui morar novamente em Brasília. Do Guaratinguetá para o mundo, né? Porque estudou fora também, foi se especializar. Estudei fora, fiz alguns módulos internacionais, em universidades internacionais, mas depois fui morar em São Paulo e agora estou entre São Paulo e Guaratinguetá, especialmente no Clube dos 500, que é onde eu também defendo o Clube dos 500 e, inclusive, meu primeiro livro foi sobre o Clube dos 500. Um livro de 2021, né, que tem as obras do Clube dos 500, que tem como o fundador, empresário branqueiro Orozimbo Roxo Loureiro. E tem várias obras lá, né, que foram construídas no bairro com nomes assim, Abelardo de Souza, Oscar Niemeyer, Ricardo Menescal e do paisagista Burle Marx. E também tem obra do artista plástico de Cavalcante. As pessoas, elas têm noção dessa riqueza toda que aquele bairro guarda? Depois a gente vai falar aí pelos que estão espalhados por outros bairros. Mas Sim. As pessoas têm essa noção? Inclusive, não muito longe, houve até uma obra, uma interdição numa dessas obras aí que teve que ser parada, né? Porque eles estavam mudando a característica de uma obra do Oscar Niemeyer. Sim, exatamente, de um posto de combustível
que já estava em estudo para ser tombado, quando realmente resolveram fazer alguma intervenção. Essas intervenções em patrimônios tombados, ela pode existir desde que o projeto seja aprovado pelo CONDEFAT, no caso, o governo do Estado de São Paulo, ou pelo IPHAN, se o patrimônio foi tombado pelo governo federal. Então, essa obra estava já sob estudo, quando o pessoal resolveu fazer alguma intervenção sem essa autorização. Então, aí houve realmente, foi um grito, a cidade toda gritou nesse momento. Então, parou e agora o CONDEFAT está aguardando a aprovação do projeto, voltando ao que era a obra, né? Ou então fazendo um projeto que agrade aos técnicos do CONDEFAT, no sentido de preservar o que foi construído pelo Oscar Niemeyer. Inclusive, o nome deste livro, né, do primeiro livro que fala sobre as obras do Clube dos 500, Sim. é No Meio do Caminho, porque ele realmente está no meio do caminho de quem Sim. passa ali pela rodovia Presidente Dutra. E quem passa ali de ônibus, de carro, de caminhão, às vezes nem imagina que tem tanta beleza arquitetônica ali e também paisagista, né? Sim, pode e ser. E agora, o que a arquitetura de Guaratinguetá ela tem a nos contar? Então, tem muito a contar, Juliana, especialmente porque Guaratinguetá é uma cidade, como você está destacando, uma cidade muito antiga, né, de 395 anos. Então, se a gente pensar que tem quase 400 anos e que o Brasil tem 500 e poucos anos, então nós temos aqui construções muito antigas, de séculos, né? E foi trazida até nós por um esforço imenso dessas pessoas que cuidaram desse patrimônio. Então, ontem estive na Câmara Municipal fazendo também uma apresentação sobre o livro Tombados e sobre o patrimônio cultural da cidade, e destaquei que é um dever nosso de levar para a próxima geração esse patrimônio que chegou até nós de quase 400 anos, que é, no caso, a Igreja Matriz de Santo Antônio. Qual é a importância de uma conversa como essa que houve ontem na Câmara, né? Essa troca entre você e pessoas que estão à frente do cuidado da nossa cidade? Sim, foi muito importante, porque não só estava lá o presidente da Câmara e alguns vereadores, mas também o secretário de Turismo, o secretário de Cultura, o conselho, integrantes do Conselho de Cultura. Então, foi muito importante que todos pudessem tomar conhecimento, porque foi uma pesquisa, o livro foi feito em cima de uma pesquisa, não só dos patrimônios tombados de Guaratinguetá, mas aí eu resolvi fazer também uma pesquisa sobre os patrimônios tombados no estado de São Paulo. E aí foi tão impactante o resultado, tão positivamente impactante, que eu resolvi, no título do livro, eu resolvi incluir um ponto de exclamação, porque tal foi a minha surpresa ao constatar que Guaratinguetá está entre apenas 2% dos municípios do estado de São Paulo que tem um número substantivo de patrimônios tombados, tanto pelo CONDEFAT quanto pelo IPHAN. E tem um patrimônio tombado aqui em Guaratinguetá, que é a Casa-Museu do presidente conselheiro Rodrigues Alves, que ele tem duplo tombamento. Tanto ele foi reconhecido o seu valor histórico pelo CONDEFAT, que é o órgão do governo estadual, como pelo IPHAN, o órgão do governo federal, dada a sua importância, né? Então, nós temos duplo reconhecimento de um único bem, nós temos duplo reconhecimento. Olha só, e a gente fala aqui que o tombamento, ele é uma maneira até de proteger esses patrimônios, né, essa história, mas a gente teve aqui recentemente uma história triste para quem viu o prédio da Prefeitura de Guaratinguetá, né, que era o local do antigo Teatro Municipal, inaugurado em 1894. Aquela fachada magnífica que, mesmo tombado, ele desabou em 2023. Por que isso acontece? É uma falta de cuidado? Vai ficando? O que o tombamento ele pode trazer de benefícios para uma estrutura? Ele tem mais recursos financeiros para ser, para sofrer ali alterações, para se manter em pé? O que faltou para manter esse antigo teatro municipal ainda de pé? Bem, ali no teatro foram muitos passos até chegar ao desabamento, que realmente foi
foi uma facada no coração para quem defende o patrimônio, para quem quer preservar a história do município, para que esse esforço que alguns fizeram para chegar até aqui, e esse esforço não foi feito durante gestões passadas, né? Especialmente do executivo e também de todos, na verdade de todos, porque a própria população também tem que observar muito isso aí, tem que cobrar, sim, tanto dos representantes do povo, dos vereadores, quanto do executivo, para que esse patrimônio seja, de fato, preservado. Mas, Juliana, sabe, às vezes, o que me passa, e realmente os 2 livros vieram para preencher essa lacuna, é que as pessoas não têm um conhecimento que aquilo é de valor, que aquilo tem muito valor. Então, essa noção do valor de um bem histórico é que eu faço esse esforço para, tanto os 2 livros vêm nessa linha. E o que me deixa mais assim também feliz é que escolas têm me procurado para eu falar para as crianças de 8 e 9 anos, a nova geração que vem aí, para que eles também conheçam, reconheçam a importância e, a partir daí, tenham ações de preservação. Porque, se não conhece, o acervo do Clube dos 500 era totalmente desconhecido, até dos especialistas em Niemeyer. Então, eu conversei com alguns especialistas que eles desconheciam completamente esse acervo que existia, esse acervo arquitetônico que existia em Guaratinguetá. Você falando aí de conversar com as crianças, né? É uma conscientização que falta muitas vezes nos adultos, porque a gente tem mania de querer modernizar tudo. E nessa modernização a gente acaba perdendo características importantes. Por exemplo, hoje em dia muito se fala sobre a revitalização do centro. E olhando fotos antigas, quantas fachadas bonitas a gente perdeu por conta de uma modernização. E essa modernização, muitas das vezes, faz mal para o meio ambiente, porque a gente, até na nossa casa mesmo, Sim. a gente acaba de terminar um cômodo, já quer modificar, porque a gente quer ir atrás do que é novo, do que é novidade, né? E aí, em vez de preservar aquela coisa bonita que a gente já tinha, a gente fica de olho nas tendências e gera mais resíduo para a natureza. Como você vê hoje o centro histórico nessa questão da revitalização? Muita gente não olha para o lado, a gente ainda tem muita coisa bonita para se preservar, mas dói um pouquinho o coração quando você vê fotos nem tão antigas assim? Sim, dói muito o coração. E quando eu fui fazer esse segundo livro, esses Tombados, então eu contratei alguns fotógrafos, né? E a dificuldade de se fotografar, fazer fotografia dos patrimônios que estavam tombados, em função de, como é que eu vou falar? Por exemplo, uma banca de revista que está no meio da praça, uma banca enorme de revista. Tudo bem que tem que ter a ver a banca de revista, mas ela impede que se tire uma fotografia frontal do prédio. Muito se foram, então, mas aquelas que sobraram a gente quase não consegue enxergar. Muita coisa na frente. E aí, Juliana, o que eu talvez... Eu já ando falando sobre isso. É importantíssimo, como Guaratinguetá tem o nome até turístico, no seu próprio nome, né, que é uma instância turística, era importantíssimo que Guaratinguetá implantasse aqui, por alguma lei, a cidade limpa, como foi feito em São Paulo, porque quando a gente passa, eu fotografei alguns monumentos, algumas construções, e elas são totalmente escondidas. A história é escondida, a memória nossa é escondida por grandes placas de propaganda. Né? Então, cada um vai colocando uma placa para chamar a atenção do seu comércio, e aquela placa, às vezes, com cores muito vivas, muito fortes, elas acabam tendo uma poluição visual e você acaba não vendo a beleza que está ali por detrás. Ali na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, quem passa por ali pode observar, tem um prédio ali que já segue a norma que impera em São Paulo sobre a cidade limpa, que é a Polícia Científica. Então, que é o antigo fórum de Guaratinguetá. Sim. Então, quem passar por ali pode observar o tamanho da placa e pode ver toda a beleza do prédio, porque a placa não impede de se ver a beleza da arquitetura daquele prédio.
E se você passar para qualquer outra construção que esteja ali, você não consegue ver mais nada, porque as placas estão escondendo. Infelizmente, no Brasil, a gente não, são poucas as cidades que têm os fios subterrâneos, né? Sim. Mas a gente fala daqui a pouco mais sobre essa beleza que Guaratinguetá tem em suas construções, Ana Cristina, porque a gente vai para um breve intervalo, tá, gente? A gente volta daqui a pouquinho. Você está ouvindo Café com Entrevista. Participe da Santa Missa no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Segundas, terças, quintas e sextas, às 7 da manhã. Quintas-feiras, 7, 12 e 15 horas. Todos os dias, 15 horas. Sábados, 15 e 18 horas. Domingos, 6, 8, 10, 12, 15, 17h30 e 19h30 horas. Conversa inteligente e descontraída. Café com Entrevista. 8h52, voltamos aqui com o nosso Café com Entrevista. Hoje batendo um papo com Ana Cristina Canitieri, nascida aqui em Guaratinguetá, apaixonada pela cidade e que fez 2 livros aí contando a história de Guaratinguetá por meio de fotografias que registraram obras que contam a história dessa cidade, que vai fazer 395 anos já nessa sexta-feira. Vamos continuar aqui com esse bate-papo, que ela já está falando sobre a importância da preservação desses lugares, desses monumentos. E nós estávamos falando de uma vontade que você tem de criar um projeto para que essas obras sejam visíveis e cada vez mais valorizadas, né, pela cidade. Pode contar pra gente qual é o seu sonho para Guaratinguetá? Meu sonho para Guaratinguetá é que ela tenha uma lei aqui de cidade limpa, como tem em outros municípios, especialmente São Paulo. São Paulo é quase inimaginável que há tempos passados o São Paulo pudesse tirar toda a sua propaganda, sua poluição visual, porque as propagandas eram muito enormes, incompatíveis com, às vezes, o tamanho do imóvel. Então, aquilo foi retirado e São Paulo realmente ficou à vista mais de todos. Né? Guaratinguetá precisa passar pelo mesmo passo, ter uma lei de cidade limpa que possa deixar os monumentos, as construções que são muito antigas e são belíssimas, que elas possam ficar mais visíveis ao grande público, porque é assim que as pessoas vão valorizar, assim que as pessoas vão conhecer, vão se reconhecer, né? Vão ter a sua identidade fortalecida através do olhar, né? Ah, meu pai morou aqui, meu avô morava aqui, perto daqui, eu passava por aqui com meu avô, ele contava essa história, essa outra história, e quando tem toda uma propaganda encobrindo aquilo, essa história se desaparece, essa memória desaparece essa memória, essa história desaparece da memória da pessoa, né? Então, realmente, eu considero importantíssimo isso e associar a esta lei, né, de cidade limpa, porque o Guaratinguetá tem em seu nome, né, a Estância Turística de Guaratinguetá, e para ser turística, ela tem que ser atrativa. Sim. E essa poluição visual, ela acaba, as pessoas podem não perceber, mas ela acaba não sendo um ponto positivo para se admirar a arquitetura, que é belíssima, que é antiga e vale a pena, sim, ser preservada. Então, isso pode ser um sonho. Isso, como você disse, Juliana, pode ser um sonho, mas a partir do momento que a gente sonha, a gente começa já começar a desenvolver ações para que esse sonho possa ser concretizado. E existe alguma construção ainda que não foi tombada, mas que seria importante preservar? Sim, tem muitas construções, como eu te falei, né? A cidade é muito antiga, então tem muitas construções, muitas casas, muitas residências que são antigas, né? Do século passado, do século retrasado, que precisava, sim. Às vezes acontece da família, claro, vai passando de pai para filho, avô, neto, às vezes não
podem não ter recurso suficiente para cuidar daquela construção, mas o poder público poderia ficar atento a isso para ver de que forma aquilo poderia ser preservado, né? É porque, dependendo da construção, a gente não fala mais de reforma, a gente fala de restauração, né? Sim. E restauração realmente fica muito mais caro. Mas um patrimônio tombado, ele tem algum recurso, ele dá algum recurso para que a pessoa tenha uma facilidade maior em fazer uma restauração? Sim, às vezes a pessoa confunde que, estando tombado pelo CONDEFAT, né, o órgão do governo de São Paulo, ou pelo IFAM, o órgão do governo federal, que esses órgãos darão recursos. Não, esses órgãos não têm recurso próprio para... O que acontece de facilitar é que um bem tombado, ele tem prioridade sobre 2 projetos, né? Se tiverem 2 projetos, um bem for tombado e o outro não, tem prioridade para receber um recurso. Então, por essas leis de transferência de recursos públicos para preservação, é possível, sim, conseguir recursos. Inclusive, Juliana, quando eu comecei a pesquisa para fazer reunir os tombados, né? Então, um dos tombados é a Igreja de Santa Rita, que é uma igreja muito bonitinha, toda... Inclusive, eu estive lá recentemente e eu reparei que eu nunca tinha olhado para cima. Pois é linda, realmente ela é linda. Muito antiga, assim, muito característica. Muito linda. E aí começamos a fazer atividades, como eu falei, era um sonho. Eu falei, olha, eu comigo mesma, né? Eu acho que aquela igreja, nossa, tão bonita, né? Puxa vida, por que ela não está assim restaurada, né? E aí comecei, falei, olha, o que eu poderia fazer para que ela de fato pudesse, assim, bem, aí eu solicitei junto com o Anderson Abreu, que é um outro amigo junto, que a gente caminha junto para defender esse patrimônio lá do Clube dos 500 e especialmente da Santa Rita. E aí fizemos uma exposição das fotos da Santa Rita, tanto da procissão, isso foi em 2023, da procissão da Santa Rita, quanto da devoção das pessoas, aquele olhar de devoção que é espetacular, e também da arquitetura. Fizemos uma exposição lá na Santa Rita, com a autorização do pároco de lá, e a partir dali foi assim, sabe, para atrair os frequentadores e o entorno da igreja, e começou a despertar essa vontade, exatamente isso que você acabou de falar agora, Juliana. Então, o padre me chamou também no final da missa para dar uma palavrinha daquela exposição, e eu falei exatamente isso. Olha o piso dessa igreja, que maravilha. Olha aqui em cima, com coisa bonita. Então, as pessoas foram olhando e vendo... É a tal da contemplação. A gente não contempla mais, a gente não para contemplar o céu, para contemplar uma florzinha que está do lado, para contemplar uma pessoa que está ali passeando com seu netinho, para contemplar o céu, o teto de uma igreja, né? Sim. Então, quem sabe hoje, a partir desta conversa, as pessoas que venham a Guaratinguetá comecem, as pessoas que circulam todos os dias pelo centro para ir até o trabalho, durante a hora do almoço, quem sabe elas passam a olhar para cima, olhar para o lado e ver beleza no dia a dia. Agora, eu gostaria que você me desse aqui, para a gente encerrar, o seu livro, para eu poder só ilustrar um pouquinho aqui para as pessoas. Gente, é um livro muito bonito, de capa dura, ele é totalmente ilustrado, ele tem aqui história também, olha que fotografia linda, em fotos coloridas. Nossa, que livro lindo, lindo, gente. Se você quer ter um pedacinho aí da história de Guaratinguetá com você, o nome do livro é Tombados, tem outro também sobre o Clube dos 500, como a gente disse. E, Ana Cristina, passa pra gente, então, as suas redes sociais, o seu Instagram, para as pessoas te seguirem. Sim. E aonde a gente pode encontrar o livro? Então, depois que eu lancei o livro sobre o Clube dos 500, muitas histórias, muitas pessoas começaram a me enviar fotografias, histórias sobre o Clube dos 500, e aí eu resolvi abrir um perfil no Instagram, especialmente para contar a história, continuar contando as histórias do Clube dos 500. Então, é Fotoclube dos 500 no Instagram, e quem quiser tanto o livro No Meio do Caminho Clube dos 500 quanto Tombados, pode entrar em contato lá com o Fotoclube dos 500. Olha, sucesso para você, e é o tipo de pessoa que realmente faz diferença no mundo, porque você está aí lutando pela cidade,
deixando a sua marca na história. Muito obrigada, viu, por disponibilizar um tempo e vir aqui até os estúdios, dividir com a gente o seu conhecimento e quem sabe até a próxima. Eu agradeço muito, muito obrigada, sim, Juliana, e me senti muito, muito bem aqui, muito confortável para conversar com vocês. Que ótimo, gente. Olha, o Café com Entrevista então acabou, mas amanhã tem mais. A gente continua aí com entrevistas fazendo homenagens ao aniversário da cidade. Trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto, produção Felipe Melo e Juliana Luz. A apresentação de hoje ficou por minha conta, Juliana Luz, coordenação Evandro Luiz Fialho, direção-geral Frei Augusto Gabriel. E você fica agora com o melhor da manhã. A apresentação é do Evandro Luiz, com aquelas músicas para animarem a nossa manhã. Até amanhã, gente! Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além